e passou para o Gianni e para o Tosi, eles acharam maravilhosos, vamos fazer. E aí nós tivemos a felicidade do Gianni falar com ele que a gente estava procurando um projeto com o Gianni. E aí o Gianni falou, que tal se a gente pode produzir? Graças a Deus, muito obrigada. Ele falou assim, ok, então nós estamos produzindo esse projeto. Mas quem achou tudo, o culpado inicial é esse rapaz aqui, Rafael Primo, que divide a direção com o João Fonseca. Então, ele já está aqui para dar uma enroladinha em vocês, enquanto a gente vai pegar e vai falar também, na verdade, ele que, a história do texto, como ele traduziu, tudo, ele tem muito claro na cabeça e no coração o que isso significa, tá bom? Então aqui... Boa tarde. Dá um pouco de pânico, né? Todo mundo assim, tanta gente. Você tá no meio, por favor? Vai, deixa eu ver. Eles estão vindo já, eles só estão trocando de roupa e já estão chegando, então daqui a pouco, 5, 10 minutos, eles estão chegando, eles entram e começam a falar também. Oi! Tudo bem? Boa tarde. A ideia é essa mesmo, como é que surgiu a ideia de trazer esse texto do Brasil, a tradução, o trabalho que deu, enfim, que é um trabalho diferenciado, uma vez que é um texto indiano. Na verdade, ele não é um texto indiano. O autor, que é o Rajiv, ele é filho de indianos, né? E aí eu tinha lido alguns textos desse mesmo autor, que é um autor contemporâneo, americano, maravilhoso e tal. Na época eu estava atrás de um texto para montar, tinha gostado de um outro texto dele. Quando entrei em contato para pegar os direitos para fazer a montagem, isso na época que eu ia montar como ator, uma outra coisa, esse texto já estava vendido, e aí ele estava terminando de escrever Os Guardas do Taj, e eu conversando com ele pela internet, ele falou, tem um texto que eu estou acabando, que a gente vai estrear agora, aqui nos Estados Unidos, que eu vou te mandar em primeira mão, se você gostar, como esse outro já está, os direitos estão vendidos para o Brasil e tal, se você quiser ler, e eu li, me apaixonei pelo texto. Pensei em produzir ele depois de um tempo, comecei a produzir, assim, a fazer umas leituras com os amigos, uma coisa assim. Eu gostava muito do projeto e dei uma engavetada nele a princípio. Quando eu fui fazer A Lei do Amor, que era uma novela que o Gianni estava fazendo, que o Ricardo também fazia, que eu também fazia, eu e o Gianni, a gente tinha uma vontade de fazer algum trabalho juntos, a gente não sabia o que, a gente ainda estava procurando alguma coisa. Apareceu um outro texto, que era a história de 2 irmãos mais velhos, que era um texto super denso, assim, e aí que precisava de um ator mais ou menos da idade dele, que fosse meio parecido, e aí ele falou, tem o Tosi que está aqui, vamos chamar ele para ler. A gente leu, eles leram esse texto, e aí quando nós fomos atrás dos direitos desse texto, também estava meio enrolado, não tivemos a liberação, era muito caro, enfim. E aí eu falei para eles, eu tenho um texto guardado aqui que eu tenho muita vontade de fazer, que eu acho que tem um tema que é super importante de ser falado, enfim, que apesar de ser Os Guardas do Taj, ele acontece em 1600 e pouco, que é na inauguração do Taj Mahal, mas ele, na verdade, ele tem fala muito de hoje em dia, assim, das relações humanas, de amizade e tal, e eles leram o texto e se apaixonaram, e é muito difícil você encontrar texto que fale sobre a amizade entre 2 homens, né, sem um caráter necessariamente que vá para uma coisa sexual ou alguma coisa do gênero. E a gente sempre procura hoje em dia, como é difícil você produzir teatro, então a gente sempre está atrás de textos com menos atores, que você consiga concentrar, contar uma boa história e de repente não tendo um elenco gigante, porque é mais difícil para agenda, essas coisas todas. E aí quando a gente se deparou com esse texto, fizemos uma leitura lá, os dois falaram, não, é esse aqui que a gente quer fazer, os direitos já estavam comigo. Eu falei, então vamos embora. E aí a coisa toda ela foi acontecendo muito rápido, assim. Elas leram o texto também, ficaram a fim de fazer, já tinham uma vontade de trabalhar com o Gianni, como elas falavam. E a gente acabou estreando em Portugal, como não sei se ela já falou, a gente acabou estreando em Portugal. Também foi uma sorte do acaso. Que, uma pauta, né? Uma pauta nossa aqui caiu, a gente queria esquentar um pouco o espetáculo e aí apareceu uma produtora de Portugal falando, olha, uma pauta nossa aqui caiu, de repente veio pra cá. Foi porque o ano passado, isso a gente já falado, a gente foi com o Meu Deus, e existia a possibilidade de a gente voltar em outubro desse ano ou em março do ano que vem com outra produção. E aí a gente, numa reunião, esses malucos também toparam, o Rafael falou, vamos estrear em Portugal. Aí o Rafael falou, vamos, e aí a gente montou tudo lá, e tudo lá, né? O cenário lá, ensaiaram no Rio de Janeiro. Então foi meio uma loucurinha nesse sentido, assim, porque a produção estava aqui em São Paulo, a trilha de São Paulo, a concepção do cenário de São Paulo, aí a feitura dos figurinos também, mas a gente estava ensaiando lá com os atores no Rio, a parte de sangue, de coisas, de objetos, a gente precisou fazer lá no Rio,
E aí eu fui um pouco antes para Portugal, para a produção de Portugal era em Lisboa, mas eu cheguei no Porto. E aí no Porto me buscaram, me levaram para Braga e de Braga para Barcelos, que é uma cidade pequenininha que era onde estava sendo feito o cenário. E aí eu fui ver o cenário lá em Portugal pela primeira vez na semana da estreia. Então, aí levamos o cenário para Braga, que foi onde estreamos, e lá que a gente conseguiu juntar toda a equipe, né? E tem apesar da língua ser a mesma, não é a mesma língua, né? Então, foi uma loucura e ao mesmo tempo foi uma delícia, porque eles recebem o Brasil de uma maneira super generosa, né? Acho que tem uma coisa que eles ficam na expectativa de ver os atores brasileiros, porque as novelas também chegam muito lá, e eles não têm muito esse preconceito que eu acho que aqui a gente tem mais, assim, da classe, né? Que assim, atores que fazem mais televisão, quando vão para o teatro, a gente sente que tem mas eles vão fazer teatro, mas por que querem fazer? Então tem um pouco esse lugar que lá em Portugal a gente não sentiu, assim. Então a peça acabou sendo super bem recebida, eles estavam a fim de ver também, apesar de não ser um tema que é super, hoje em dia, coloquial, ou uma comédia romântica, qualquer coisa assim, né, que a princípio a gente poderia esperar. Não era isso, mas ao mesmo tempo eu acho que o texto, e acho que isso é a grande qualidade do Rajiv, assim, é essa comunicabilidade, né? Essa coisa que ele, apesar dos fatos acontecerem lá na inauguração do Taj Mahal, o que está sendo dito não é sobre isso a história, né? É sobre as relações humanas, sobre as relações de dois personagens que têm visões de mundo muito distintas, assim, como eles veem e como a gente encenaria isso, porque a peça ela tem 5 momentos específicos, né? Ela acontece em 5 lugares e ao mesmo tempo por uma série de coisas, de produção e também de encenação, de como fazer isso sem também ser literal e também ajudar a contar a história e não atrapalhar querendo fazer uma coisa muito, né, modernosa. Então esse foi o nosso desafio, assim, da direção, na parte de concepção mesmo, de cenas, de tudo, e o que a gente tentou se concentrar seu foco mesmo da direção nossa lá foi a interpretação deles, assim. Então o trabalho dos atores, porque é uma peça com 2 atores em cena o tempo todo, que passam por situações diversas, num mundo diferente do deles, numa outra cultura, mas que a gente conseguisse, enfim, que o próprio jogo de cena segurasse um pouco a ação. Então, no começo eles estavam muito cheios de expectativas, do tipo, como que vai ser esse Taj Mahal, mas como vocês vão conseguir, como... Aí o João Fonseca dá mesmo espaço. Eles são do bem. Eles são bonzinhos. Pelo amor de Deus. Só tem 2 que mordem, mas eu não vou falar que eles Boa tarde. Não, enfim, e aí eu esqueci do que pedaço que eu estava, mas a ideia nossa era, a grande brincadeira era o jogo de cena, né? A atuação e ficar um pouco em cima disso e que a gente não dependesse necessariamente de um grande cenário, e que a história toda conseguisse ser contada em cima do trabalho deles, enfim. Então foi essa a batalha, assim, para que a gente tivesse um tempo de ensaio que, não, apesar de não ter sido um tempo muito longo, foi bastante intenso, assim, para que eles conseguissem estrear seguros, né, assim, dentro daquela situação e contar a história. E a grande brincadeira do teatro é essa, assim, você olhar para uma parede em branco e falar para mim assim, aí tem o Taj Mahal, e eu acreditar que ele está vendo o Taj Mahal, que ele tá Rafael, em termos da tradução, eu percebi, eu li um pouquinho da primeira parte da cena do espetáculo. Ela tem uma linguagem coloquial. E eu sei que você é dramaturgo. Bom. E você é jovem, então eu achei bem jovial. Isso já é do Rajiv ou você aplicou essa coloquialidade mais jovem, mais próxima de vocês? Não, o Rajiv, o texto dele, no original, ele propõe, ele não faz um distanciamento do que a gente imagina que seja uma coisa de época, né? Então isso já tem no texto, inclusive tem algumas expressões ali, ele coloca poucas expressões em dialeto ou alguma coisa assim, que eu mantive, mas ele traz muito para hoje em dia. E aí nas coisas que eu li,
sobre ele, e ele falando sobre esse texto, era justamente porque ele queria que a gente fosse com o que está por baixo do texto, e a gente não ficasse se preocupando em entender o que é aquela palavra, ou por que, sabe, que o tempo todo eu ficasse jogando o espectador para aquele lugar, para aquela época. Não é essa a ideia, mas que a gente jogasse o espectador para aquela situação. Então, que talvez colocando hoje em dia ou aproximando um pouco mais, não tem gíria, não tem nada assim, mas ele não é um texto rebuscado, né, do que a gente esperaria, sei lá. Então, ele é um texto, nesse sentido, ele é contemporâneo, né, ele é muito da linguagem do próprio autor, assim. E que eu particularmente adoro, porque eu não fico me preocupando em ficar traduzindo ou ficar tentando entender exatamente aquela frase, e eu vou na essência da coisa, assim, que está na relação, que está quando se junta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta estrofe, diz tudo, eu entendo o que ele quer dizer, né? Eu não fico me atendo em cada frase, tentando entender cada uma delas. Então, eu acho que tem um pouco eu tenho a impressão, pelo menos foi o que eu tentei fazer, que era essa ideia do Rajiv. E eu tentei trazer só para o nosso português aqui, né? Rafael, é impossível ver sem teatro? É impossível ver sem teatro? Não, eu estou lembrando da peça que eu assisti. Você me perguntou isso uma vez. Você fazia o post e, como o Michel acabou de falar, você escreve muito bem. Você que já escreveu para grandes diretores como José Henrique de Paula. Mas me parece que você gosta mesmo de ser ator. Eu não sei, é uma impressão minha. Então agora eu vou tirar a dúvida. Por que você não está como um dos Lázaros? Porque a conjunção eu queria contar essa história, independente de que lugar eu tivesse, assim. Então, se eu tivesse que só produzir, eu provavelmente só produziria, assim. Então, eu acho que eu sempre me pergunto também como artista, às vezes as pessoas perguntam, você gosta mais de ser ator? Me dá muito prazer ser ator, e é o que ainda paga as minhas contas, assim. Eu dirijo por uma eventualidade, eu escrevo por uma eventualidade, eu atuo também talvez por isso, mas é porque eu gosto de contar histórias. Então, independente de que lugar eu estou, eu escolho por isso, assim. Eu não escolho por personagem, eu quero fazer isso aqui porque eu quero mostrar como eu sou versátil, eu quero fazer. Não, eu escolho porque eu quero contar essa história porque ela me diz respeito por algum motivo. E essa história especificamente me diz respeito por algum motivo e acho que para cada um vai dizer por algum outro motivo ou talvez pelo mesmo, mas acho que tem um poder, uma força ali no que quando você faz suas escolhas. Essa fala de escolhas também, né? Então, assim, as minhas escolhas como ator. Então muitas vezes eu não posso, eu vejo espetáculos que eu falo, nossa, que a Maria faz aquele personagem, a Maria está naquele palco porque diz alguma coisa, né? Então, independente do lugar onde eu me coloco, enfim, nessa peça acabei dirigindo, o João dirige super, um super grande diretor, é um privilégio ter ele dirigindo junto, então enfim, e foi muito bacana, inclusive, essa relação, assim, sabe, de você... É a segunda vez que a gente faz uma... João, eu tenho na minha cabeça que o tradutor é uma parte do autor. E como que é trabalhar na direção, o diálogo entre você e o Rafael, que é o tradutor e seria pseudo-autor também? Enfim, a gente já tinha trabalhado juntos uma vez e eu tenho um histórico de parcerias, eu adoro trabalhar em parceria e comecei dirigindo com o Abu Janra, então assim, as primeiras direções foram co-direções e calhou da gente fazer a primeira juntos e agora me deu esse presente de fazer essa, a Rafael me chamou para fazer junto essa. E acho que era muito bom, porque eu também imediatamente me encantei com o texto e quis falar e fazer esse texto. E queria falar essa história. E acho que a tradução dele, no caso, ele não se colocou nunca na posição do autor de defender aquilo, mas sempre a gente estava querendo muito contar essa história da melhor maneira possível com aqueles atores. Então, o jogo sempre foi muito tranquilo, um bate-bola muito bom, a gente se diverte muito. Sabe, mais ou menos sempre a gente nem se conversa, mas sabe que cada um a gente gosta parecido e entende o texto parecido. Então, é isso que é fundamental. E acho que muito respeito
ao trabalho um do outro, que acho que é fundamental para a gente dirigir junto. Eu queria falar justamente sobre essa parceria. Geralmente eu vejo direções de vocês solo. Como é que foi co-dirigir, por que co-dirigir e como que é essa parceria na hora da direção? Eu sempre faço essa piada, já fiz umas vezes lá em Portugal, mas é porque eles são muito difíceis, então é um diretor para cada ator. Nós somos personal directors. Cada um dirigiu um. E a concepção é 50% 50%. É mais ou menos. A gente se conheceu, na real, o João me chamou para dirigir com ele um espetáculo lá no Rio. Que era dele. Que era um texto meu e que eu também não estava esperando fazer como ator. E na época, acho que ele estava com uma agenda que estava com medo da agenda, não sei o quê. Falou, vem e dirige comigo. Foi meio isso. Dessa vez foi um pouco o oposto, assim. E aí eu falei, na hora me lembrei, porque realmente eu admiro muito o João, então acho que isso também é fundamental, sabe, quando você faz uma parceria. Então eu escuto muito a opinião dele também, então na encenação isso se reflete, sabe, tem um respeito pelo gosto e pelas coisas, e a gente chega num equilíbrio. Então acho que é gostoso sempre, porque assim, eu vou aprendendo com ele, eu vou vendo, aí a gente vai se estimulando e assim. Mas vocês optaram pela co-direção por algum motivo? Por essa questão primeiro, quer dizer, na verdade esse projeto era do Rafael, aí o Rafael ficou com a agenda apertada e me chamou, você quer dirigir comigo? Um texto inédito do Rodrigo José que fala de um tema absolutamente atual como o Gianecchini e o Tosi para estudar em Portugal. Eu falei, não, né? Vou ficar em casa. Quero já. E a escolha por Portugal, estrear em Portugal, teve um motivo especial? Então, foi o acaso. Como a gente falou no começo, a gente ia estrear aqui no Brasil, em São Paulo. Era a ideia inicial, mas aí a gente não conseguiu a pauta, a nossa pauta caiu, uma pauta de Portugal também caiu e eles comunicaram a produção que tinha caído, se eles tinham algum espetáculo na manga. E ela falou, pronto, a gente não tem, mas a gente tem um para estrear. E aí ela falou, então vem estrear aqui. E a gente segura a onda de estrear aqui. E a receptividade do público de lá é boa, positiva? Como foi? Muito boa. Eu achei muito boa também, eu peguei metade da temporada, o João metade. A gente dividiu isso. Então vimos espetáculos diferentes. Mas eles são incríveis, é um público incrível, atento, muito respeitoso, educado. quieto. Acho que tem a questão, às vezes, da língua que é muito atraente para eles e às vezes é engraçado que tinha momentos que ficava mais engraçado por causa da língua. Uma entrevista do Tosi que disse que em certos momentos o pessoal de lá riam bastante, em momentos que... Mas às vezes a gente consegue imaginar bem isso, que se vem uma companhia portuguesa, aí o português fala assim, ai não, caralho! Aí você ri do palavrão que você não ria mais, assim, é o do jeito de falar. Tinha algumas coisas que eles falavam que, por estar falando em português brasileiro, eles achavam engraçado, como a gente também poderia achar engraçado, algumas palavras soavam engraçado, então não era uma piada, mas eles acabavam se divertindo um pouco. Mas eles estão super acostumados, né? Muito mais do que a gente. Então, não estranham, não distancia. A peça chegou, emocionou onde tinha que emocionar. É um público muito quieto, em determinado sentido, e muito quente também. Muito quente. E da estreia de Portugal para cá, houve alguma mudança de acordo com a reação do público, por parte de vocês, ou não? O espetáculo é absolutamente igual? Não, de reação de público não, a gente teve muita mudança por uma questão de cenário, de palco. A gente aqui reconstruiu o cenário, ele é um pouco diferente do de Portugal, porque aqui ele é mais robusto, lá a gente mudava muito de teatro, então ele era menor e mais leve, então a gente ainda está se adaptando a isso aqui, né? Então fizemos modificações de passagem de cena e coisas que a gente fez lá em Portugal em teatros enormes, então que às vezes você via de cima, tinha que tampar, tinha uma outra... e aqui é diferente, assim, os nossos problemas são outros, então... E acho que melhoras normais do dia a dia que a gente vai tentando aprimorar, né? Nenhuma mudança por causa de alguma coisa, uma reação, ou alguma coisa que a gente não tenha ficado feliz nesse sentido, mas coisas que a gente está sempre buscando achar o caminho melhor, o tempo melhor, o jeito melhor de fazer mesmo. Só. Rafael, uma entrevista que você deu para o Biratã Brasil no Estadão, você fala sobre a lenda que está por trás dessa história, né? A lenda desses 20 mil pessoas que construíram o Taj Mahal
cortaram a mão deles, né? Porque a peça fala do poder, como o poder, esse poder central, esse grande poder interfere na vida, no cotidiano das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Essa lenda, ela é verdadeira? Essa pergunta é maravilhosa. E eu queria falar dessa questão desse poder mesmo, que interfere no cotidiano das pessoas comuns. A gente defende que essa história aconteceu. A gente não sabe, na verdade, assim, não existem provas concretas. É uma lenda, né? É uma lenda. Ao mesmo tempo, verdade. existe uma vertente que diz que essa história ela aconteceu, mas que eles abafam para não Mas eu atrapalhar. acho que quando onde existe fogo, né? Eu acho, onde existe fumaça, tem fogo. Eu acho que assim, alguma coisa deve ter acontecido. Quem que inventou isso do nada? Para difamar o imperador, sei lá, eu acho que alguma coisa ele fez. Botou um dedo, alguma coisa. E o Rajiv é de família indiana, então acho que é uma coisa bem presente lá. E o que eles dizem é que essa história foi muito abafada, assim como a gente não sabe como o Cristo Redentor subiu até lá em cima, se alguém morreu levando ou não, né? Porque é um ponto turístico, é uma coisa assim, então que isso acaba às vezes atrapalhando um pouco Ninguém queria que ficasse na história do Taj Mahal esse acontecimento sangrento, marcando o maior monumento, que é como Rafa Mas os historiadores eles recuperam. Brasília, os candangos morreram na construção do Brasil, e os historiadores conseguiram encontrar. Mas isso não é provado. Acho que assim, Brasília está há 600 anos atrás, isso foi em 1640. Então, é tudo muito nebuloso, né? Então fica essa coisa da lenda, mas acho que ao mesmo tempo não é, apesar da peça isso ser é um tema central da peça, é um acontecimento central, não é sobre isso que estamos falando absolutamente, sabe assim, é sobre essas ordens que nos são impostas e que a gente tem que obedecer, ou enfim, sobre tiranos que estão no poder, é mais sobre isso do que sobre exatamente a coisa meio, pelo menos a gente encarou assim a peça, a gente vê a peça assim. Não é o acontecimento do sangue, do mar de sangue, que algumas montagens acho que até tinha uma coisa assim, em outras não, mas não é isso, não é o foco da história, assim, sabe? Apesar de ser o grande acontecimento, né? É o que muda a relação dos dois amigos. Né? Rafael, você pode, e João, vocês veem também essa relação não só como uma questão de uma coisa grande que vai surgir, mas o horror que vem da beleza também, que é uma coisa maravilhosa, Taj Mahal. sim. E a construção dele Posso outra coisa horrível. Então, o horror que vem dessa beleza. Peraí, os últimos Então, chegar. Deixa eu abrir ela. Vai ser mais uma cadeira só. Muita gente, meu Deus. Tudo bom? Dá para vocês ficarem aí, né? Só assim, daqui um minutinho. Deixa eu te trazer outra coisa. Não precisa. Gente, eu vou de novo, bom, acho que já falamos, né, que a gente teve que dar uma passada, por isso que atrasou um pouquinho, mas os meninos estavam aí. Eu não sei onde estava a coletiva, você continua. Insere os dois, porque eu não sei onde estava. Não, estava perguntando o que mesmo, desculpa, do horror que vem da beleza. Então, exatamente. Eu acho que, na verdade, não é, na peça não é nem o horror que vem da beleza, mas assim, o imperador o horror é dele, ele fica, ele percebe que assim, se as pessoas perceberem que elas são capazes de fazer uma coisa tão linda, então elas podem perceber que elas são mais capazes do que ele, e podem perceber que elas podem tirar ele. Que elas podem perceber que elas têm tanto poder quanto ele. Ou mais, porque elas construíram o Taj Mahal. Eles juntos conseguem. Então, assim, ele não quer que as pessoas percebam, o horror vem daí. Que as pessoas percebam a capacidade delas. Por isso que ele corta a mão, para que baixo com as mãos. Então, assim, é lógico, agora,
do poder que os 20 mil trabalhadores têm nas mãos, E né? as pessoas percebam que elas podem fazer coisas maravilhosas, né? Por elas mesmas. Assim. Que ele mandou fazer, tal, mas ele não construiu, ele não idealizou. E aí ele viu o que era e falou, meu Deus do céu, se as pessoas Se derem conta do que elas podem fazer, delas, nós vamos deixar de ser o centro das coisas. e aí é o que o personagem do Johnny fala, da manutenção da ordem. Aquilo atrapalharia a ordem estabelecida, que é... Passando a bola agora para eles. Deu para responder? Pode começar já, né? Vou começar com os meninos, que eles já começaram com os diretores. Boa tarde, eu sou a Michelle, da editora Gabriel, aqui de São Paulo. Eu gostaria de perguntar para o Jânio Vitória como é que foi o processo de construção de cada personagem e, na opinião de vocês, qual que é a mensagem que o espetáculo propõe a passar ao espectador, né? Bom, posso começar? Cara, essa peça é uma peça que tem muitas nuances, então o processo foi bem intenso, né? Agora, eu sempre gosto de jogar muito nos diretores, né? No caso, a gente tem uma sorte que a gente tem 2 diretores incríveis, que a gente admira pra caramba, que a gente é amigo e a gente confia. Então, basicamente, o processo foi muito assim, de troca mesmo. Eles já tinham muito certo o que eles queriam, assim, né? como linha, para ajudar a gente a ver todas as nuances do personagem, e foi surgindo muito desse contato, né, com a direção. Claro que a gente fica sempre aberto também a trabalhar com a nossa criatividade, a gente acrescenta alguma coisa, ele fala, não, isso aí joga fora, não é bom, ou isso é bom, aproveita. Mas quando a gente tem diretores assim que são fortes, que têm uma pegada forte assim, e uma sensibilidade como eles, fica realmente muito mais fácil o nosso trabalho, né? E para mim a mensagem que mais fica a peça fala de muitas coisas importantes assim, né? E eu acho que a coisa mais importante, mais atual é essa reflexão sobre de onde vêm as nossas escolhas, né? Como a gente está escolhendo fazer as coisas é de acordo com o nosso desejo, com a nossa verdade mesmo, ou a gente está seguindo o que esperam da gente, o que propuseram para a gente, ou repetindo as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, e tudo tem uma consequência, né? As nossas escolhas geram consequências, e às vezes as consequências são muito pesadas, quando elas não vêm do coração, as escolhas não vêm do coração, né? Quando a gente escolhe coisas que, no fundo, vão nos ferir, mas a gente prefere se machucar, às vezes, do que deixar de seguir o que esperam da gente. É uma loucura, né? Acho que os tempos são perfeitos para a gente refletir sobre isso atualmente, né? Eu às vezes faço um paralelo, né? Eu vejo essa loucura da Coreia do Norte, né? Que tem um maluco lá e tem milhões de soldadinhos prontos. Chama ele de maluco, ele vai adorar. Ele que disse isso, eu não concordo. Mas é isso, qualquer outro, né, que vai lá e está pronto para apertar um botãozinho e destruir uma guerra. Será que os soldados querem essa guerra? Ou eles estão só obedecendo uma ordem que nem gado, né? Acho que a peça é bastante sobre isso. Para mim a mensagem principal é essa. Mas fala também de amizade, que é muito bonito, né? Isso que eu queria perguntar. A peça Só foi pode construída mudar, por favor? Não, fora a parte do maluco, eu concordo com tudo. Ele acha ótimo, ele adora, ele é fã do Não, o que eu acho que, complementando o que o Jenny disse, a construção dos personagens, ela foi, eu acho muito oportuno que 2 amigos de verdade tenham feito a história desses 2 amigos, porque a construção, na verdade, ela foi muito simples, o texto é genial, o texto é escrito de uma forma que te leva para um lugar completamente diferente, e ele passa a mensagem já por si só. Então a gente jogou na mão desses 2 diretores maravilhosos, que é um privilégio trabalhar com eles, e é tudo verdade mesmo, a gente não está fazendo nenhuma apologia aqui, a gente ama eles e super admira. Então eu acho que o espetáculo, de uma forma geral, assim, a gente só nos coube e aprofundando as camadas dos personagens, e é muito gostoso fazê-los, assim. E de qualquer forma, eu acho que a mensagem, concordo com o que o Gianni disse, o mundo hoje contemporâneo, ele te estimula a olhar muito o que vem de fora, absorver o que vem de fora, porque tem muita informação de fora, né? Em nenhum momento alguém te estimula a olhar para dentro e saber quem você é, escutar sua voz interior e realmente saber se as decisões que você escolhe são feitas para você, se o seu mundo, se a sua vida é escolhida por você, se você realmente sabe quem você é, e isso eu acho que é a mensagem mais importante
da peça. Assim, a gente fala sobre escolhas, e as escolhas são feitas pelo coração, pelo meu personagem e pela razão com o personagem dele. Então acho que, assim, de um âmbito geral, mais ou menos isso. Eu que você já respondeu mais ou menos, gostaria de saber, porque vocês são todos grandes amigos de outros tempos, né? Essa foi construída por amigos. E queria saber se para vocês serviu para refletir um pouco mais sobre os verdadeiros valores da amizade, né? E outra pergunta também é se vocês acham que os problemas do mundo são sempre os mesmos, né? Acho que vocês abordam temas universais ali, né? Olha, é muito interessante, né, essa questão da amizade, porque a gente fala na peça de dois amigos e irmãos, e a gente amigos e irmãos, nós somos, eu e Tosi. Então, é muito interessante isso. A gente ficou agora convivendo muito dia a dia por causa dos ensaios, depois de Portugal, e como toda boa amizade, é maravilhoso, né? Tem todos os conflitos, todos os atritos, mas daqui a pouco a gente está discutindo sobre tudo, está se abraçando, está pedindo perdão, tá crescendo junto. Eu acho que esse é a verdadeira amizade, né? Como é na peça a gente está toda hora brigando e fica muito evidente o amor, a amizade, o complemento de como um complementa, né? Às vezes visões diferentes, mas não existe o certo e errado. O que existe, né, vários pontos de tudo, e sempre é muito legal você conversar sobre as coisas. Então, curiosamente, a vida fez assim, meio que deu uma entrelaçada entre a peça, a ficção e a realidade. E é muito legal isso. Vale dizer que é muito engraçado, gente, porque essa peça tem uma coisa que para mim é muito contundente. Assim. O brasileiro é muito... Ele corre atrás, ele vai com ganas para conseguir as coisas. E nós não pretendíamos fazer nada. O universo fez com que essa peça existisse. A gente simplesmente leu um texto, fizemos força nenhuma, a gente nem queria fazer a peça, muito menos em Portugal. Quando a gente olhou, em uma semana, a temporada estava marcada. Então a gente entende assim que é quase que um presente, assim, que essa peça tinha que acontecer, da forma que aconteceu, com quem aconteceu, porque não existia um esforço, como tudo que a gente faz é tão difícil, né? A gente corre atrás. Essa peça aconteceu sozinha. Acho que existiu muito esforço, acho que não existiu empecilho também. O esforço é óbvio que existe. Óbvio, lógico. Mas acho que foi uma coisa, nesse movimento foi muito natural. E acho que também, uma coisa que a gente aprendeu muito durante a temporada é que muitas vezes você trabalha com amigos e o trabalho atrapalha essa amizade, né? Então, como a gente vencer também essa etapa, porque você vê também no ambiente de trabalho como o seu amigo funciona e como você entender, como você passar por cima disso. E aí se é amigo de verdade, né? E isso se aprofunda, né? E a gente tem um pouco esse costume, eu acho, nas relações contemporâneas, sejam amorosas ou de amizade ou profissionais, da gente às vezes, não serve, pá, tira, não serve, tá, é chato, tchau. Então, como a gente conseguir passar por cima dos problemas, passar por cima das implicâncias, das manias de cada um, porque não é perfeito, não é só uma delícia, vai virando um Big Brother, é normal. Então, a convivência faz isso. Mas como você vê uma coisa além disso, né? Apesar disso, eu continuo te amando. É isso. E teve uma coisa também que eu falei do Tosi, né? Porque realmente a gente ficou muito tempo junto, mas esses dois também são amicíssimos da gente, como a gente reforçou o laço de amizade. E como é difícil mesmo, eu dou muitos parabéns para eles, porque como é difícil estar no comando e ser amigo, e ser gentil, mas ser firme, porque o diretor tem esse trabalho de falar assim, tá uma merda isso que está fazendo aqui. E aí como você fazer, a gente ficar belindrado, a mas a gente passou por tudo isso de uma forma assim, grandiosa, eu acho. Para mim isso é o que mais fica, como a gente cresce junto, como a gente aprofunda a amizade nesse processo. E a amizade, já que a gente fala de beleza nessa peça, eu acho que a grande beleza da peça não é o Taj Mahal, não é a grandiosidade do Taj Mahal. A grande beleza pela qual o imperador faz 1000 coisas, a grande beleza dessa peça, no final das contas, é a amizade dos dois. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com essa amizade e como que as influências externas, o que faz com essa amizade. Então, pra gente, acho que talvez dá valor pro que realmente importa, entendeu? Por isso que no cartaz está escrito o que realmente importa. Eu acho interessante você falar isso, Tosi, porque eu estava lendo outro dia, estavam comparando o amor que pode existir entre um homem e uma mulher, ou um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, e a amizade, né? Que é um tipo de amor. Dizendo que com esse tipo de amor você até consegue viver sem, mas sem amigos você não consegue viver. E vocês falando agora, é isso que eu sinto. E a minha pergunta é, melhorou a amizade, apesar dos Big Brothers, dos
dos insultos, Claro. sei lá, dos melindres que devem ter tido. Aprofundou a amizade? Vocês se sentem hoje mais... Não, a gente é muito brother. Na verdade, não teve muito melindre não, cara. A gente teve nenhuma quizumba, não teve nada disso. É porque quando você vai entrando nas camadas do espetáculo, você realmente fica muito exposto. O ator é um bicho exposto, né? A gente tem que estar com o coração aberto, com tudo aberto, e aí fica muito claro as nossas fraquezas, e construir um espetáculo junto, porque são dois atores no palco, por mais que os diretores... Que não saem nunca, né? Que não saem nunca do palco. Mais que os diretores tenham orquestrado tudo e o espetáculo é deles, quem sobra lá somos nós. Na hora do té, é nós. Então, eu acho que tanto que a gente foi estrear em Portugal, uma coisa inusitada para mim, o Johnny já tinha feito, mas assim, esse desafio, a gente viveu junto e isso sem dúvida fortalece. Porque na hora da estreia a gente falava, meu Deus, o que vai ser? Eu não sei nem se eles entendem o que eu falo. E vamos lá, e nessas horas que a gente dá aquele medo e dá aquela fragilidade. Nessas horas é que fortalece tudo. Assim. Deixa eu só falar uma coisinha assim, claro que há os melindres de produção, mas eu estava até comentando com a Selma hoje, foi tão orgânico tudo, desde o primeiro processo, como produção eu falo isso, assim, a gente teve sorte com a equipe técnica de Portugal, a Dani Sanches, que fez a luz, por um acaso estava em Portugal, teve essa conjunção nesse espetáculo. Mas quem é o mais bem-humorado? Não, isso não tem. Dos quatro, os quatro. Bem-humorado ou mais mal-humorado? Mais mal-humorado sou eu. Mais mal-humorado é o Fred. Mais mal-humorado sou eu. É sério. Sempre. Mas isso o que eu queria dizer é isso também. Aqui a gente está com uma equipe, vocês vão ver um cenário que tem 8 técnicos nessa peça aqui, porque ele tem uma movimentação. E realmente, isso eu quero, fora a Selma que deve estar por aí, a produção, todo mundo da produção, mas existem dois maestros, né, que orquestraram isso maravilhosamente bem, que realmente foram os diretores, que eles juntaram todos os elos da equipe, e é isso que harmoniza uma produção. Isso a gente fala de cátedra nos 33 anos que a gente convive aqui atrás da coxia. Existe isso, obviamente, o empenho dos atores que foram impecáveis, mas a maestria com que eles conduziram essa parte artística, juntando o cenário do Marco Lima, o figurino do Amatâmia, a trilha do Marcelo Pellegrini, né? A programação da Vika Soares, então tem essa maestria. Eu só quero reforçar isso porque tudo bem que a produção também pode harmonizar, os atores podem ser maravilhosos, que são mesmo, mas essa orquestra, assim, segurar na mão, e eu já falei antes de vocês chegarem, o presente que o Rafa, o Primo, achando esse texto, deu para todos nós, eu acho, para todos nós da produção e com certeza para a plateia, vocês vão ver daqui a pouco isso aí. Assim, na boa, não estou falando o que diz esse texto e como foi conduzido por eles, não é? A gente faz tudo isso com... Cada vez que o espetáculo é uma maratona mesmo, a gente acaba exaurido, assim, mas é uma delícia tão grande. A gente, em Portugal a gente fazia de quarta a domingo, você tem noção do que é isso? Só tinha 2 dias para descansar e o espetáculo é muito puxado, mas a alegria e o amor de estar fazendo essa peça, que a gente acredita muito nela, acho que fica acima de tudo, assim. Não tem esforço que se compare com o prazer que é fazer. E tem uma coisa assim, só que eu queria falar de novo, eu até falei rapidinho, mas que é essa coisa da amizade entre 2 homens, que eu falei da dificuldade de às vezes você encontrar textos que falem sobre isso, assim, porque você vê, né, na Índia até isso é mais comum, essa relação dos homens, eles se abraçam mais, tem uma relação que atravessa um pouco essa fronteira do que a gente, do latino e tal, do macho e tal. Então, e que eu acho isso muito legal, sabe, assim, a gente amaciar essa fronteira do que é permitido, porque a relação entre 2 homens que são amigos, eu tenho um grande amigo que todo mundo fica assim, mas fala alguma coisa aí, não rala? Não, e é só porque a gente é muito amigo, e assim, o homem ele quase não tem o direito de ter um amigo, de abraçar o amigo no aniversário, de beijar no rosto do amigo, ele não tem esse direito, a mulher pode, o homem sempre tem a coisa que vem dos próprios homens, que vem das mulheres, e nós mesmos, a gente faz isso, então, eu acho tão legal, sabe, assim, o Rajiv ter feito um texto sobre 2 amigos homens que estão ali contando essa história e conduzindo tudo, porque eu acho que também é uma coisa que eu sinto falta da gente falar e ver. E pela ótica de 2 soldados rasos, né? Nós somos 2 soldados, 2 guardas imperiais,
dos piores que existem, tipo assim, não é nada. Então, a ótica de um espetáculo inteiro para falar sobre a simplicidade de dois caras, eles são muito simples, assim. E tem uma beleza enorme na relação deles. E é engraçado porque o Rajiv Joseph, quando foi escrever o texto, ele fez uma peça com um monte de gente, montou um monte de personagens, de repente ele olhou pro texto e falou, cara, não, só quero contar a história desses dois aqui que eram super coadjuvantes no espetáculo. E de repente eles se tornaram a história inteira. E é realmente, vale muito a pena contar essa história porque a amizade é muito bonita. Você falou do medo de os portugueses entenderem o que vocês estavam falando. Que outros medos aconteceram aí? Em Portugal? Apareceram em Portugal e agora nesse desafio aqui em São Paulo? Cara, acho que medo, a gente está tão confiante, a gente gosta tanto do espetáculo. Eu acho que a gente, quando leu, nós fizemos uma leitura, a primeira leitura nós três aqui, o João não tinha feito ainda. Eu acho que a gente foi tão arrebatado por esse texto e a gente não tinha a menor ideia de como ele ia chegar nas pessoas. Mas uma certeza a gente tinha, é isso que a gente quer falar. Eu acho que o artista ele tem que se posicionar de uma forma que ele tem que dizer o que ele quer comunicar, porque em tantos trabalhos a gente não tem a opção dessa escolha, que quando você vai fazer teatro, vai produzir o teatro, vai escolher o teatro, cara, esse texto nos arrebatou. Então, acho que não rolou medo, assim, a gente só ficou curioso para saber. Aliás, a nossa estreia foi muito engraçada, porque os portugueses começaram a rir de tudo, a gente falou, gente, é uma comédia. E aí a gente falou, o que está acontecendo, lembra? Eu ficava desesperado, e a gente começou a falar, daí a gente foi equalizando, porque é muito engraçado como ela comunica, assim, não tem que fazer graça, o texto chega nas pessoas, então não tem medo, tem ansiedade só de saber como é. E eu estou realmente, nesse momento, muito curioso para saber, porque lá em Portugal me perguntavam muito, vocês acham que o povo português vai entender a peça ou receber a peça de uma forma diferente do brasileiro? Eu falava, não sei, agora eu sei como eles receberam, eu quero saber como é que eu realmente vou responder essa pergunta depois dessa temporada, eu não sei se o brasileiro vai ter a mesma reação do português, eu estou super curioso para saber. Estar afastado, vocês dois afastados da televisão, deu para intensificar bem nesses personagens do teatro, na atuação, nessa parte da produção também? Como é que é para vocês esse se dedicar, da televisão e a dedicação ao teatro? É bem diferente, né? Tudo é bem diferente. Assim, eu, particularmente, eu gosto sempre de fazer uma novela, dar um tempinho e fazer teatro, porque são duas coisas bem diferentes e que processos diferentes, e os dois são maravilhosos, os três, aliás, porque cinema também é. Né? Mas não existe nem comparação, assim, é tudo muito diferente, né? Uma coisa ou outra. Eu estava mais de vontade de fazer teatro já, eu estava já cansado um pouquinho, até que eu dei um tempinho de televisão mesmo, né? O Tosi ainda até voltou, tá? Começaram a gravar o Maruara, eu ainda vou demorar um tempinho. Eu estou bem feliz de fazer só a peça. Acho que também com a idade, a gente não quer mais fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E nas férias, ele resolveu fazer uma peça. Mas o teatro tem uma demanda diferente. Assim. Quando você acorda para fazer TV, você acorda de manhã e vai trabalhar na sua empresa. Você tem corta, tem grava, tem edita, agora tem aquele negócio que você fica até mais bonito, tem tudo. No teatro não, você acorda de manhã, você sabe que você tem um ritual a cumprir, que você vai acordar de manhã, você tem que cuidar da sua voz, você vai encontrar um público que você não sabe qual é. Para mim, eu acho que o ritual tem esse teatro, e é um ritual de alma mesmo, assim. É completamente diferente quando você sabe que você vai trabalhar no teatro, na TV. Para mim tem essa diferença. Janiquinho, pegando Cacilda como marco na tua carreira, quer dizer, o início da tua carreira vai completar 20 anos agora, né? 98, José Celso. Você deu uma entrevista falando desse personagem, o Biratã, e você fala que sempre foi muito aberto ao mundo e flexível. De que maneira esse personagem fez você olhar a tua carreira e que teve alguma concessão que você fez, que você se arrependeu de ter feito, ou você acha que a tua trajetória foi essa mesmo, as tuas escolhas foram essas? Cara, eu não me arrependo de nada. Claro que teve coisas que não resultaram do jeito que você queria, ou processos que não foram tão felizes, né, quanto a maioria. Eu tive sorte, assim, eu fiz muita coisa que eu fui muito feliz. E algumas coisas nem tanto, mas essas também me fizeram aprender muito. Essa coisa do ser bom ou ruim, para mim esse julgamento eu não tenho muito, né? Acho que tudo faz parte de um grande processo para você amadurecer como pessoa, como profissional. E eu sinto que a cada personagem, cada processo, eu vou crescendo muito. E todos são muito importantes. Até os fracassos, às vezes os fracassos são ótimos. Em novela a gente vê muito isso, às vezes tem uma novela que é ruim, mas que a gente faz e a gente aprende tanto. Porque é tão difícil de se virar naquela bagunça, né? E não foi um grande sucesso, mas pra gente foi um sucesso, porque a gente foi lá e conseguiu se virar naquilo e fez umas relações maravilhosas ali dentro. Mas respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que todo personagem, engraçado, de alguma forma
parece que ele está sempre associado com um momento muito importante na minha vida. Assim, as questões dos personagens se misturam com as minhas sempre. Parece que foi escolhido a dedo pelo destino. Assim. Isso eu tenho percebido. Toda vez que eu estou com um personagem, por acaso aquela questão está muito latente assim, na minha cabeça. Né? E não sei o que mais te dizer sobre isso, mas é muito louco, né, quando você pensa, né, 20 anos de carreira não é nada, na verdade, né, eu lembro como se fosse ontem, tá estreando lá, totalmente verde, lá com o Zé Celso, e tremendo, assim, mas totalmente apaixonado. O que para mim sempre é muito importante é você estar apaixonado, né, pelo que você está fazendo. Para mim não tem sentido, assim, você fazer alguma coisa burocrática, ou fazer só... Quando a gente é jovem, a gente ainda quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Eu estou agora bem numa fase que eu quero escolher muito a dedo, assim, o que eu quero falar. E essa peça, ela tem muito a ver, assim, com o que eu quero falar nesse momento. Eu, na verdade, estava até querendo tirar um ano sabático, parar de trabalhar para curtir algumas coisas, e essa peça meio que atropelou esse ano sabático, mas eu estou tão feliz de fazer, por isso que eu falo em ser flexível, né? Eu faço alguns planos, mas eu deixo a vida também me mostrar, às vezes, um outro lado, assim, me levar para um outro lado que eu não planejei direito. E eu acho isso maravilhoso, você entender esse fluxo da vida, a sincronicidade que vai te levando para os caminhos e fazer as suas escolhas. E tendo sempre a responsabilidade pelas suas escolhas, né? Esse Marco Zero é Cacilda mesmo, né? A minha estreia foi... Você começa com teatro, né? Sim, a primeira coisa que eu fiz profissional foi Cacilda. A minha pergunta é muito parecida com a dele para você, que eu queria que você comentasse. Como que é o Giannichini de hoje, contando como foi pro Giannichini de 20 anos na estreia de Cacilda. Há 10 anos, mais ou menos, você estava aqui fazendo Doce de Leite, né? E como é esse Giannichini nesse de 10, 20... Nossa, esse de hoje... Eu e o Frutose, que é uma para cada. Essa é o segundo indiano já, né? Emendando na pergunta dele, eu gostaria de saber de futuro. Conta pra gente se Caminho das Índias influenciou alguma coisa. Então, além do passado, o que do futuro vocês gostariam, o grande papel da vida de vocês, que vocês gostariam de interpretar no palco? Se existe, e os diretores também. Se existe algum texto que vocês gostariam de encenar? Tipo sonho. Eu esqueci tudo que você perguntou. Ele falou do passado, eu estou falando do futuro. Mais ou menos isso. No futuro, tem um grande papel que vocês gostariam de interpretar? Respondendo já você, eu não tenho um personagem dos sonhos. Sabe que um personagem que me perseguiu a vida inteira, que eu adoraria ter feito, é o Pedrinho do Sítio do Campo Amarelo. Acho que essa não vai dar mais, não. É uma coisa mais mágica para mim. Mas eu não tenho, assim, por exemplo, esses textos todos clássicos, eu acho maravilhosos, mas eu hoje em dia eu não tenho nenhuma grande vontade de fazer, assim, engraçado, eu não tenho só. Eu gosto muito de coisa contemporânea, muito. Eu respeito tudo que toda a bagagem que a gente tem, né, dos clássicos, mas a chama que me move é para o contemporâneo, né? O que a gente tem urgência de falar agora, com toda a nossa realidade, com todos os recursos atuais, com todas as... Tanto é que eu sou super a favor de usar tudo, vídeo, eu não tenho o menor preconceito com nada, né? Tem gente que é super purista daquele teatro, eu acho que pode ter microfone, eu acho que pode ter vídeo, eu acho que pode ter tudo, desde que tudo é para contar uma história e tem que ser da forma melhor possível, né? Criando todas as sensações possíveis nas pessoas. Quer que eu pergunte de novo? Qual que é a mesma que você fez? Tá bom. Há 20 anos você estava estreando em Cacilda na oficina. E o Giannichini de hoje falando para aquele Giannichini. Então, e até aí você estava aqui fazendo os... Não, lembrei, o de hoje, definitivamente, posso falar, o de hoje é muito mais relaxado, né? Porque quando você é muito jovem, é insuportável, né? Mas a natureza sabe, porque a natureza dá uma energia enorme para o jovem, mas essa energia também vem com uma ansiedade que é insuportável, né? Hoje... E ainda é oficina, né? E hoje em dia eu sou muito mais tranquilo, assim, é muito bom você dar uma relaxada, assim, né? E aquele Giannichini que estava sendo dirigido pela Marília Pera? Então, acho que ali foi o começo de tudo, por incrível que pareça, acho que foi ali que eu comecei a sentir uma maturidade no meu trabalho, e um relaxamento, e olha que a Marília era difícil, né, a Marília, assim, ela dava uma afinetada, assim, uma cutucada, mas foi um processo lindo. Ali foi, acho que a primeira vez que eu pude me divertir, a peça era uma delícia de fazer, porque eu sempre ouvi isso, ator tem que se divertir, porque se não se divertir, se levar a sério demais, é muito chato para ele e para o público. E eu sempre concordei. Química para Morgado, cara. É o teu trabalho que eu mais gosto.
Então, eu amei. Foi ali que eu comecei a me divertir, porque, por exemplo, eu nunca consegui me divertir fazendo televisão. O peso da responsabilidade era muito grande, né? Aquelas milhões de pessoas se sabendo que estão te assistindo. Eu não tinha know-how nenhum, era muito verde, e eu ficava muito tenso, assim, eu não entendia como se podia se divertir ali. E ali, com o tempo, o teatro acho que foi me dando isso. E eu lembro que foi justamente Doce de Leite que eu entendi, ai, que delícia se divertir, não se levar tanto a sério mesmo, contar com o erro. O Doce de Leite era legal, quanto mais você errava, mais era legal, né? Você podia assumir o erro em cena. Isso para mim foi um aprendizado enorme. E eu acho que todo o processo de teatro tem uma certa angústia, né? Enquanto você não acha os personagens do jeito que você quer, é um pouco angustiante. Você errar, o diretor fala, não, joga isso fora, isso não serve. Você tenta de novo outra coisa. É meio angustiante. Então, mas eu sofria demais, passava do ponto. Hoje em dia eu não sofro, eu sofro um limite. Eu acho assim, um limite dessa angústia, que é a angústia do artista mesmo, né? De buscar não uma perfeição, porque não existe, né? Mas buscar o jeito que ele idealizou e conseguir chegar naquilo. Mas mesmo assim tem uma diversão. Por exemplo, esse processo para mim foi super divertido, foi intenso, mas foi divertido também, até lidar com as dificuldades, sabe? Né? Isso que eu acho que é bacana, você tirar esse peso da responsabilidade, né? E aí mesmo em cena, mesmo na tragédia, como eu me diverti dentro disso, entendeu? Como eu manipulo também, né? Existe uma diversão dessa manipulação, né? Do meu próprio sentimento e de como eu emociono o outro ou não, como eu chego no outro. Então, eu acho que mesmo quando não é na comédia, no diversão do ha-ha-ha, tem essa diversão de como é que eu vou fazer melhor para eu pegar aquilo lá e fazer aquilo lá bem. Então tem essa diversão de quase de manipular mesmo, né? De se divertir com esse poder que está ali na sua mão, de você fingir que está naquele lugar e vivendo aquilo, né? Faça novamente, Tosi. Não, do indiano, eu lembrei. Nenhuma relação, zero. Eu fiz o Comal do Caminho das Índias, da Glória Pérez, que foi até nos assistir em Portugal, maravilhosa, eu amo ela demais. Mas é muito engraçado, cara, porque eu acho que essa história, o pano de fundo é o Taj Mahal, é a Índia, mas claro, não é sobre isso. Esses caras, os dois caras podiam estar no World Trade Center, na construção, na reconstrução que seja, sabe? Não me influenciou em nada. Eu nem lembrava muito disso, assim, pra ser bem sincero. É engraçado, né? Claro que eu sabia que o meu personagem ele tem um pouquinho de uma melodia que as pessoas falam, você faz não sei o quê, mas é porque eu sei que eu tive essa aula dos indianos lá, que falavam Arebá, Arebagwandi e tal. Eu não falo nada disso na peça, mas um pouco da minha melodia veio um pouco dessa musicalidade que naquela época, só isso. O resto não tem muita conexão. E o personagem, cara, eu sou mega clichê, mas eu adoro Shakespeare. Eu sempre sonhei em fazer Hamlet, porque eu adoro aquela conspiração do mal. E um dia eu quero fazer Rei Lear. E eu assisti o Raul Cortez fazendo Rei Lear, a gente está no Teatro Raul Cortez, tem uma super conexão. São dois sonhos, sei lá, um dia, né? Depois que eu fiz tragédia com o João Fonseca, eu fiz até Electra, entendeu? Orestes, eu matei minha mãe no palco, quer dizer, agora eu não tenho mais medo de nada. É isso. As escolhas dos personagens, você faz o mais leve e o Reinaldo mais pesado, é isso? Eu faço o que escolhe, eu faço o cara que é coração e ele faz o cara que é razão. Ele é um sonhador, e eu sou aquele cara que já... Ele é seco mesmo, um cara que não se permite sair do quadradinho dele, né? Ele é duro, é somos seco. Quase todos nós. Na verdade, que obedecemos, somos quase todos nós, que pagamos as contas, obedecemos no trabalho, o que nos mandam fazer. E ele... O Rafael? Não, os diretores eles escolheram o personagem. A gente foi quase... na verdade, foi assim, o que eu acho super interessante de falar dentro disso, que eu acho super bonito também, é que no começo, na primeira leitura deles, eles ficaram meio assim, eu li esse, não, é bom, acho que é esse mesmo que eu quero fazer, não sei o quê. E eles achavam os personagens muito diferentes deles e que eles estavam em papéis trocados. Que o Jânio, ele tem realmente esse lado que é sonhador, e ele mais nesse, não sei te dizer, mas que é muito próximo do personagem do Ricardo, e o Ricardo tem uma coisa mais... Ricardo ninguém conhece. Dose, e que poderia se aproximar mais do Ruma. E aí no começo, que começou sobre um olhar um pouco mais, sei lá, estereotipado de cada um dos personagens que é proposto pelo autor, aos poucos que eles foram fazendo, eles foram contaminando aqueles personagens com eles mesmos. E aí em algum momento, eu não me lembro se foi o Tosa ou foi o Gênio que falou assim, engraçado, porque eu me via como aquele personagem, e hoje em dia eu vejo que eu tenho muito desse outro personagem, assim, sabe?
então que de uma certa maneira isso foi se misturando, assim, a característica dos dois, e a gente tem, na verdade, essas duas coisas dentro da gente, né? E a grande brincadeira também era provocar para que os dois também fizessem sair da zona de conforto deles. Então, do Johnny fazer esse personagem que a gente não esperaria talvez que ele fizesse lendo a princípio, e o Todd também não. Então, uma coisa, pelo que eu li no comecinho da segunda, assim, existe uma diferença bem de início, mas depois um vai contaminando o outro. Tem momentos. Sim. E essas diferenças vão desaparecendo. isso. Os dois vão começando, eu acho, não sei como. Mas é isso. E se questiona. Os dois estão começando a se transformar. Isso. Sem dúvida. Tem isso. Tem, o papel da amizade acho que é esse, né? Eu acho que, por exemplo, mais que eles fiquem brigando o tempo todo, porque eu sou muito livre e ele é muito preso às regras, o Babur traz uma leveza para a vida do Humayun, que só ele poderia trazer, realmente traz de verdade, uma alegria. E ele traz uma disciplina para mim que eu não teria e que eu preciso para ser um guarda imperial. Então, eu acho que essa é a amizade, é quando um influencia o outro e um consegue transformar o outro. Eu queria saber sobre o texto, se o texto questiona quem está certo e quem está errado, dos personagens. Acho que é o público que vai chegar à conclusão. É porque, na verdade, o personagem do Gianni, teoricamente, a gente, fazendo uma parte só, a gente realmente achava que era trocado. Né? A gente achava que eu, na verdade, na vida real, a gente é invertido. Mas depois de tantas camadas que a gente chegou na peça, a gente já não tem mais certeza de quem que é quem. Né? É engraçado, porque todo mundo tem um pouco de cada um. Mas, com relação ao que eu ia dizer, o personagem do Gianni, teoricamente, é o cara, é o Apolo. É o cara que você diria, ele é o que está certo. Ele faz tudo direito. Ele é o melhor filho, o melhor soldado, o mais focado, cumpre tudo. Aí assista a peça e veja se você sai com a mesma opinião. Acho que é essa a provocação. Gente, tá uma delícia, mas... Viu o espetáculo? Eu só estou falando isso porque eu vou pedir para os fotógrafos... Então, só uma coisinha. Você quer mais alguma pergunta? Você tem mais alguma colocação? Tá tudo bem? Não. Todos vocês estão convidados para assistir a peça agora, às 6 horas. Eu preciso deixar muito claro que é o primeiro ensaio geral. Eu vou pedir a gentileza, eu sei que vocês cumprem isso, de nem pensar em criticar alguma coisa. Eles gentilmente também deixaram, porque é uma barra, é o primeiro corrido que vai fazer com o público. Nós faremos uma sessão para a ONG agora e depois terá um bate-papo pequeno no final que também podem fazer. Eu vou avisar já que só terão 2 fotógrafos aqui que vão poder fotografar, que é o João Caldas e a Helene Espinheiro, que vai fotografar para a produção. Então, por favor, não fotografem o espetáculo, tem cenas que a gente não vai publicar, então eu só vou pedir essa gentileza também. No começo da sessão eu vou falar isso também para o público, para eles não usarem o celular, tá bom? Eu só tenho a agradecer a vocês, a presença maravilhosa, muito obrigada, viu, gente? E é um ensaio geral, seja generoso. E usem a hashtag os guardas do Taj, por favor, tá?